Agora nós vamos falar um pouquinho sobre licença maternidade. Mas toda vez eu esqueço, e aí os meninos me cobram, de falar da licença paternidade, porque eles falam que eles também têm direito porque são pais. Então, como não fala sobre licença paternidade no nosso material didático, eu vou falar um pouquinho para vocês para eu não esquecer depois de ser cobrada pelos meninos. O que é a licença paternidade? Então, a licença paternidade nada mais é do que o direito que o pai da criança tem de 5 dias úteis. Também existia-se uma lei que também não foi sancionada, onde dizia que passaria de 5 dias úteis para 15 dias corridos. E então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando no dia em que a mulher tem a criança, no dia do parto, é de lei que o homem tenha direito de ficar em casa 5 dias para poder auxiliar a mulher naquilo que for necessário. Não é em todos os lugares que a criança já sai com a certidão de nascimento. Tem alguns lugares ainda que é necessário que o homem vá até o cartório para poder fazer o registro da criança. Então, principalmente isso, fazer com que o pai também vá ao cartório para poder registrar o nascimento da criança. E eu brinco porque eu falo que, além da mulher ter que parir, os homens ainda rezam para que ela tenha a criança na segunda-feira. Por quê? Porque se são 5 dias úteis, significa que ele já ficou em casa sábado e domingo. Segunda a criança nasce, então ele vai ficar em casa segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que são os 5 dias que a lei permite. E fica em casa de novo mais sábado e domingo, voltando a trabalhar na próxima segunda. Mas, de repente, se essa mulher dá à luz na quinta, na sexta-feira, o homem ele quer morrer, né? Porque 5 dias, desculpa gente, agora eu não me recordo se é 5 dias... 5 dias corridos, não é 5 dias úteis, tá? Falei errado. Se a mulher tem a criança numa quinta ou numa sexta-feira, vamos dizer que na quinta. Então, ele vai ficar em casa quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, volta a trabalhar na terça. Então, retificando o meu erro aqui, não é 5 dias úteis, são 5 dias corridos. E aí, diante de algumas grávidas, mamães, nós fazíamos essa pesquisa. Será que é necessário realmente mudar essa lei de 5 dias para 15 dias? E homens, infelizmente, elas disseram que não, que ao invés dos homens ajudar, eles atrapalham. Isso são as mulheres que me contaram, tá? O homem precisa em si ajudar, de repente, a limpar uma casa, fazer uma comida, trocar a fralda da criança, e ele não faz isso. O que ele faz? Depois, na aula presencial, vocês podem me contar se aconteceu isso com alguém da família de vocês. Mas elas me contam que eles vão comemorar com os amigos, porque nasceu o filho. E acaba esquecendo de que a maior obrigação dele está dentro de casa. Então, elas disseram que preferem realmente que fique apenas os 5 dias corridos. Não tem muito o que falar sobre licença paternidade, tá? É realmente os 5 dias para poder auxiliar a mulher naquilo que for preciso. Agora, a licença maternidade, ela já é um pouco mais extensa. Então, fala que toda mulher, em período de gravidez, terá por direito a licença maternidade correspondente a 120 dias. Ou seja, 4 meses. Isso porque a nova lei, de 180 dias, meio ano, 6 meses, ainda não atingiu toda a categoria profissional, todas as categorias profissionais. Em caso de aborto não criminoso, a mulher terá 2 semanas de repouso remunerado, podendo retornar ao trabalho na mesma função. Toda mulher, né, aqui... ele não fala, mas vamos generalizar. Toda mulher que está regida pela CLT, tá? Então, todas as mulheres grávidas regidas pela CLT, elas têm direito à licença maternidade.
elas se afastam, qual é o valor do salário delas? O mesmo, tá, gente? Não muda. O salário que ela recebia da empresa é o valor que ela vai estar recebendo na licença cuidando da criança. Quando se fala de 120 dias, então a lei CLT fala assim, que a mulher ela tem que sair 28 dias antes de parir. Tá? Então, antes do parto, ela tem que sair 28 dias. E depois, 91 dias após o parto, que é a licença maternidade. E aí tem o pessoal esperto que fez a conta, mas 28 mais 91 dá 119. E a lei fala que é 120. Onde que está então esse um dia? E aí a gente acaba descobrindo que esse um dia é o dia do parto. Isso, no dia do parto já está contando como licença maternidade. Mas a CLT diz uma coisa, porém as mulheres fazem outra. Como hoje as coisas estão mais tecnológicas, estão mais fáceis, eu consigo marcar o dia que eu quero que a minha criança nasça. Então eu consigo trabalhar até um dia antes do nascimento do meu bebê. Se ele vai nascer na segunda, ao invés de eu sair 28 dias antes, que é o que a lei diz, eu saio na sexta-feira. Sexta-feira é meu último dia de trabalho e aí eu acabo pegando os 4 meses diretão após o nascimento da criança. A lei também permite a estabilidade, tá? Depois dos 4 meses, eu tenho mais um mês de estabilidade, na qual a empresa não pode me demitir. Também existe uma lei que fala que, durante um período, a mãe pode sair meia hora na hora do almoço e meia hora na hora de ir embora, mais cedo, para poder amamentar a criança. Abre parêntese. De repente, o trabalho é muito longe ou até fora da cidade. Como que vai fazer para amamentar? Por debaixo dos panos, acaba saindo uma hora mais cedo, ao invés de fazer essa meia hora no almoço. Pode? Não. Mas por debaixo dos panos, as coisas acabam acontecendo, como esse que eu acabei de falar para vocês, de sair um dia antes do parto da criança. No caso de aborto não criminoso, aborto natural, que nós falamos, né? A mãe também terá direito de ficar em casa 2 semanas de repouso e ganhando da mesma forma. Depois ela pode voltar a fazer a função que ela fazia normalmente. A responsabilidade do pagamento maternidade é da Previdência Social. Porém, a empregada continua recebendo da empresa e o empregador desconta do DARF, documento de arrecadação das receitas previdenciárias, mencionando o salário maternidade. Quando então o médico dá o papel da licença, do afastamento, né? As pessoas conhecem também como afastamento, eu levo no escritório da minha empresa e ela que vai fazer todo o trâmite entre empregador e Previdência Social, que é o INSS. Antigamente, o pessoal reclamava muito porque, como era o INSS que pagava, às vezes demorava um mês e meio para que viesse esse dinheiro, mas aí vinha com juros e correções monetárias, que eu falo no sentido de vir tudo de uma vez. Agora, quem paga é a empresa. Então, eu vou lá no dia do pagamento, no 5º dia útil, meu empregador me paga, depois esse valor ele é descontado do DARF, né? Que é um documento, um imposto que a empresa paga mensalmente. Mas ele precisa estar mensurado que aquele DARF é referente ao salário maternidade de determinada colaboradora. As empresas que aderiram aos 6 meses continua da mesma forma. 6 meses de licença, acho que funcionário público já está nessa lei e algumas multinacionais. E o mês de estabilidade. Também pode acrescentar, gente, um mês de férias. Porque se a gente contar 9 meses de gestação, mais 4 meses de licença maternidade, já deu as férias. Então, pode acontecer da colaboradora ficar 4 meses de licença e mais um mês por conta das férias. O 6º mês é a estabilidade na qual ela não pode ser demitida. Da mesma forma acontece dos 6 meses.
6 meses de licença, 1 mês de férias e 1 mês de estabilidade que também não poderá ser demitido. Nossa próxima aula fica para o dia 27 de junho e a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho com a parte de exercício prático. Bom final de semana!